Ora, ora, se não são as consequências das suas próprias atitudes, né? Olá, terráqueos! No vídeo de ontem a gente falou sobre a importância da reforma agrária. Por isso, hoje eu trouxe esse vídeo do tio João para a gente reagir e ele vai contar para a gente como foram as reformas agrárias nas repúblicas socialistas. Mas antes de começar o react, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se ou se tornando membro aqui no canal. Bora lá? Pode falar um pouco sobre reforma agrária em países comunistas? Vou falar bem en passant, porque esse é um tema muito profundo. Eu fiz, cara, um primeiro papo reto falando um pouco de reforma agrária, falando um pouco de revolução agrária também, mas o papo reto, a ideia é ser bem superficial mesmo, tá? Uma coisa que eu posso planejar para fazer ao longo do ano é fazer como que certas reformas agrárias foram feitas em cada um dos países do socialismo real. Esse é o tipo de conteúdo que eu sinceramente desconheço em vídeo. Esse é um tipo de conteúdo que já foi muito feito em texto, mas eu desconheço uma simplificação desse conteúdo para vídeo. E aí é um trabalho que eu, como propagandista, posso fazer. A gente adoraria, tio, então, por favor. Né? Aí eu acho que seria uma coisa legal, seria uma coisa pra gente falar, né? Mas assim, só para dar alguns exemplos, tá? Só para dar alguns exemplos. Vamos lá. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, a reforma agrária foi uma das reformas agrárias com menos, tá? O que eu acho fascinante do modelo de reforma agrária dos nossos queridos camaradas norte-coreanos? Olha só como é que acontece. Quando a reforma agrária começa a ser feita na Coreia do Norte, né, a reforma agrária já vinha sendo feita em alguns outros lugares, inclusive muito próximo. As áreas libertadas da China já vinham recebendo essa reforma agrária há muito tempo. A reforma agrária chinesa, ela trazia algo que eu acho que é muito justo, mas que é algo também que aumenta bastante o número de perdas humanas, vamos colocar assim. Por quê? Porque na reforma agrária chinesa, uma vez que era... Primeira coisa, né? Vamos lá. Li é uma unidade de medida de terras na China. Tá? Terra na China, ela era pequena em comparação com aquilo que a gente entende por um latifúndio. Tá? Então, o cara que, para nós, entre muitas aspas, era só um sitiante, na China já era um puta latifundiário. Tá? As unidades de terra são muito menores, até porque em muitos lugares se tinha muito pouca terra arável por causa das condições topográficas e você não tinha tanta concentração fundiária até o final do período Qing. Beleza? Beleza. Continuamos. Nas vilas, você tinha o julgamento popular daqueles que eram considerados os inimigos do povo. Aí você imagina uma vila pequena, onde 2 famílias ou 3 famílias, não passava de 3 famílias, eram donas, detentoras de 80% da riqueza desse local. Todas as outras pessoas trabalhavam para elas. Eram raríssimas as pessoas que não eram dessas 3 famílias que conseguiam ter qualquer terra no seu nome. E essas pessoas vinham escravizando as demais 50, 70, 100, 300 famílias do lugar há 300 anos. Aí um belo dia chega um exército, libera essas pessoas e fala: agora vocês vão julgar os seus senhores. Qual que você acha que é o julgamento popular, meu irmão? Tá? Ora, ora, se não são as consequências das suas próprias atitudes, né? Então, na China, devido a esses julgamentos populares, normalmente o latifundiário local simplesmente rodava. Muitas vezes, inclusive a esmagadora maioria das vezes, o pessoal não conseguia chegar a ponto de julgar, porque quando era dito para as pessoas que elas podiam fazer isso, elas iam como uma turba enfurecida, pegavam essas pessoas e moíam elas na pancada. Pique The Handmaid's Tale. Tá? Real oficial. Beleza. Aí a Coreia vai fazer a reforma agrária dela Coreia. O que a Coreia faz na sua reforma agrária dela Coreia? Para tentar evitar a perda humana, e aí olha a diferença. Olha o tamanho da China, olha a quantidade de pessoas que existem na China. Olha o tamaninho da Coreia, pensa que o que tinha sido libertado era metade da península, a metade menos agriculturável da península, uma metade que de 100% das suas terras, 10% são agriculturáveis.
Eu sinceramente, e aí eu vou concordar com os caras, eu não tenho gente a se perder. Eu preciso que todo mundo que possa trabalhar essas terras, trabalhe essas terras, porque senão não tem comida, né? Então, beleza. Começa uma outra coisa. Qual? Os senhores de terra de uma determinada região eram forçadamente enviados para uma outra região aonde eles poderiam recomeçar a sua vida, recebendo eles próprios uma divisão, um quinhão de terra e trabalhar cooperativamente com aquelas outras pessoas. E é isso. Toda a terra deles seria tomada, todas as riquezas a mais seriam tomadas, eles seriam enviados para outro canto do país, onde eles começariam como agricultores. Tá? A pessoa tinha duas opções, aceitar e não aceitar. Se ela aceita, ela vai para o outro canto do país, começa uma vida nova com a família dele, com dignidade, com terra, um dinheirinho para começar lá e ser agricultor. Se ela não aceita, meu irmão, aí ela começa no colo do Salvador, tá? Aí se ela não aceita, ela não discute mais com o Partido do Trabalho da Coreia, ela discute com Deus. Essa é a reforma agrária que foi feita na Coreia do Norte. Como vocês devem imaginar, mais de 90% das pessoas aceitaram. Então, você tem uma reeducação muito maior dessas classes, uma inserção social muito maior dessas classes, mas isso advém de uma necessidade muito diferente e de uma exploração muito diferente, até porque a grande exploração que tinha se dado em terras já era posterior ao período dos Zaibatsus. Então, nós estamos falando de uma exploração de terra não de 300 anos, de 400 anos, de 500 anos, nós estamos falando de uma exploração de terras de 100 anos. Menos ódio e menos poder local. E a Coreia, nesse grande parte desse período, estava sob domínio japonês, indireto e depois direto. Então quem mandava de verdade eram os japoneses, entende? Então nem tanto poder assim essas pessoas tinham. Muito diferente. Aí você vai para uma Cuba, por exemplo, né? Cuba primeiro tem uma política de portas abertas, onde teve a revolução, quem quiser vazar pode vazar, não necessariamente o seu dinheiro vaza, seus pertences vazam, as suas coisas vazam. E depois se teve um limite de terras e essas terras foram confiscadas pelo governo e redistribuídas, tá? Então é diferente. Ou seja, cada lugar tem uma realidade histórica que vem antes, tem uma divisão diferente, tem um sistema diferente. E eu, sinceramente, desconheço alguém que tenha feito uma sequência de vídeos sobre isso. Então, talvez, né, seja interessante a gente fazer essa sequência de vídeo. Então, respondendo a sua pergunta, né, a gente tem que fazer algo mais profundo que só isso, mas acabou que eu falei pra caralho, né? Então, parabéns, Rafa, você tem muito trabalho adiante. Mas eu queria pensar um pouquinho, já que a gente falou de outras localidades, aqui no nosso Brasil, né? Primeiro que a gente já reagiu aqui a um vídeo falando do MST e o quanto os movimentos camponeses são violentados diariamente. Aconteceu há 2 semanas atrás. Então a violência no nosso campo já ocorre. Agora, vamos lá. Pega os exemplos povos indígenas e Yanomamis. E tem tido, não só eles, né? Só peguei eles de exemplo. Pode ser qualquer povo indígena do nosso Brasil. Que tiveram suas populações dizimadas, tiveram suas terras roubadas para garimpo ilegal, para plantação de monocultura, para pecuária. E aí a gente faz a nossa reforma agrária e aí a gente chega para esses indígenas e pergunta para eles: o que vocês querem fazer com essa galera que oprimiu vocês por tanto tempo? O que vocês acham que eles iriam fazer, gente? Então, assim, a gente pode julgar essas pessoas que revidaram, que se vingaram dos seus algozes? Não podemos, né? Não podemos julgá-las. Até porque a gente já sabe nesse canal aqui que a gente não pode confundir a reação do oprimido com a violência do opressor, né? Então, já começa por aí. Agora, tendo em vista que os movimentos populares no campo já são extremamente violentados e que no Brasil a gente tem uma alta concentração de terras na mão de latifundiários, de pecuaristas que possuem essas terras há 500 anos, porque no Brasil os descendentes da divisão das terras em capitanias hereditárias são os mesmos que ainda possuem as terras agricultáveis hoje em dia. Vocês acham mesmo que essa galera que está há 500 anos nessa terra, explorando, lucrando, com sangue, suor e linfa de trabalhadores, trabalhadoras, vai querer sair do poder? Vai querer dar de mão beijadinha o latifúndio deles?
Não vai, né? Então a gente precisa pensar numa estratégia para fazer isso da melhor maneira possível, poupando o máximo de vidas, né? Possível. Mas como o tio falou, a gente tem sempre que pensar que cada país tem a sua particularidade, cada país tem a sua história, e isso vai sempre influenciar na estratégia que a gente vai adotar para fazer qualquer tipo de ação. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo no canal. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se ou se tornando membro aqui no YouTube para ter acesso a leituras radicais, reacts exclusivos e conteúdos mais aprofundados de nutrição, inclusive. E é isso, beijos, até o próximo.